Boa Boa tarde, tarde. Vanessa. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Como é que vocês estão? Bem, e Também. você? Tô bem também. Tá fraca a luz? Só nós dois por enquanto. É. Esperar o pessoal entrar, né, Guilherme? Sim, senhora. É o Guilherme. E aí na Bahia tá muito quente? Hã? Tá, né? Só um pouquinho. Não tá chovendo aí não, né? Não. É, aqui começou o calor também. Bastante quente. Boa tarde, Sara. Oi, Não boa só para cada um. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Vamos esperar só o pessoal ir entrando, aí a gente já começa. Hoje o Samir ficou de fazer a oração inicial, né? Eu sou uma sim. Como é que vocês passaram a semana? Bem corrida, mas foi tranquilo, mas foi bom, mas foi boa. A Sara falou que muito bem. Tá bem quente por esses dias por aqui e por aí, na cidade de vocês. O Guilherme falou que na Bahia tá, né? Acostumando novamente com a rotina de faculdade. É, agora acabaram as férias, né? Tudo vai voltando. Deixa eu ver se. Samir falou que tá carregando o WhatsApp no computador para abrir. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo certo. Então tá bom. A gente só tá esperando o Samir, que vai fazer a oração inicial, entrar pra gente começar. Tá bem. Olha, foi legal essa semana só ter sido 3 capítulos, viu? Porque trouxeram muitas reflexões, cada um deles. É verdade, Thaís. Boa tarde, Nancy. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, né? Morrendo no calor do Rio de Janeiro, mas bem. Nossa, aí deve estar bem quente mesmo. Gente, real. Aqui tá bem quente também. Enquanto o Samir não entra, né? A gente
A gente combinou, igual lá no grupo, de ler os 3 capítulos por encontro para ficar mais acessível para todo mundo, não ficar muito demorado e a gente não ficar naquela correria e com medo também de passar muito do tempo igual a gente estava passando. E a gente vai tentar também ficar mais atento aos capítulos do livro, né, para não sair tanto ali do foco. Aí o Samir entrou. Boa tarde, Samir. Você vai fazer a prece hoje para nós mesmo? Boa tarde. Vou, mas eu só acho que foi um complô do pessoal aqui que não vai participar, só porque eu vou fazer a prece, é isso? Ninguém mais vai participar. Acho que Pois é. uma coisa meio que pessoal, assim, não sei. Brincadeira à parte. Aí, se você já quiser fazer a oração, pra gente já começar. Posso. Eu até queria comentar uma coisa antes, que assim, eu fiquei pensando a semana inteira, depois que eu mandei a mensagem, eu falei, nossa, eu vou escrever uma prece, né? Porque eu comecei sei lá, dei uma viajada, comecei a pensar, vou escrever uma prece muito bonita, não sei o quê. E realmente eu escrevi até um poeminha, homenageando a Miriam, o Roberto e o Guilherme, e os demais colegas também, mas hoje, antes de entrar, eu parei e refleti um pouquinho que, assim, eu acho que a prece mais simples é a melhor. Não precisa enfeitar muito, então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, se concentrar, respirar profundamente, tranquilo, respirar, se possível, apenas pelo nariz. O ar entra e o ar sai, relaxando totalmente o seu corpo. Iniciando a nossa prece, agradecendo aos amigos espíritos que estão aqui reunidos hoje, nos inspirando para mais um encontro, inspirando o nosso aprendizado, as nossas lutas diárias, as nossas batalhas, e simplesmente fazendo a oração mais simples que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Samir. É isso que você falou, né? Às vezes a oração mais simples é a que mais nos toca, que mais fala ao coração. E hoje a turma tá menor, né? Muita gente não. Tem 2 amigas que estão viajando, estão no meio da estrada, e outras pessoas que não vão poder participar. E hoje nós vamos falar do capítulo 11 até o capítulo 13, né? Então, conforme combinado, 3 capítulos. E eu vou falar sobre o 11, que é Notícias do Plano, né? Que é quando o André Luiz, com aquele espírito interrogativo dele, curioso, né? Que eu acho até bastante engraçado, porque quando ele vai narrando o jeito dele, das curiosidades dele, eu me identifico muito, porque eu acho que eu naquela situação também faria um monte de perguntas. E aí ele pergunta para o Lísias sobre a organização de nosso lar, né? Só que o Lísias muito ocupado, aí ele não ia poder tão rapidamente, e só ele apresentar tudo o que nosso lar oferecia e todos os trabalhos, os núcleos de trabalho para o André Luiz. Então ele até indicou o André Luiz para procurar o Clarencio, que é o benfeitor do André Luiz, que é o espírito responsável por ele, né? Que a mãe dele pediu diretamente para o Clarencio a sua ajuda para que ele pudesse ir para nosso lar. Então pediu para que o Clarencio pudesse indicar para ele, auxiliar como é que ele
conheceria a colônia Nosso Lar, e já que ele tem um livre acesso, o Clarencio, né, em todas as células de trabalho. E aí o que eu achei importante nesse ponto foi a demonstração de que Nosso Lar é uma das colônias das muitas que existem, né, em torno da Terra, e que estão em trabalho ativo, caindo por terra aquela ideia de que muita gente tem, de que quando desencarna vai descansar, né? E não é assim. Eu acho que até muito pelo contrário, porque chega lá aí que você trabalha mesmo, né? Só que o trabalho é diferente, você não sente aquele cansaço que você tem aqui do corpo. O Guilherme tá perguntando aqui se eu tô gravando, já tô gravando. Gente, vocês me desculpem, semana passada tava tudo prontinho para postar, eu perdi a gravação porque encheu o disco do computador, eu fui excluir e eu achei que excluindo do computador não ia interferir no programa de edição, mas interferiu e aí, infelizmente, eu não consegui recuperar. Mas aí, voltando, então, um dos pontos importantes que eu achei desse capítulo é a questão de que nas colônias o trabalho é ativo, né? Aí o Ulisses aproveita também para explicar algumas dúvidas de André Luiz. Uma das primeiras é se todas as colônias eram iguais à colônia Nosso Lar, é o que ele responde que não. Aí é só a gente fazer um comparativo aqui nas regiões da Terra mesmo, né? Nem todas as cidades de um estado mesmo são iguais, são inclusive muito diferentes. Você vê aqui em Minas Gerais, que é um estado com muitas cidades, muito extenso, cada cidadezinha tem um costume diferente. Eu mesmo sou do sul de Minas, o Roberto é mais do centro, lá Da região da central, região do central de Brasil. Minas, né? Então, só essa diferença a gente já tem alguns sotaques, alguns costumes, algumas coisas diferentes, então, que dirão as colônias, né, espirituais. Então, cada uma atende um nível evolutivo, recebe um tipo de espírito, tem uma hierarquia diferente. E ele conta que Nosso Lar foi inspirado quando os criadores de Nosso Lar foram criar a colônia Nosso Lar, eles foram em Alvorada Nova, que também é uma colônia que fica nas regiões aqui próximas da Terra, buscar inspiração, né? E aí falou que lá é dividido em ministérios, que Departamento. não, o Nosso Lar. É, Alvorada Nova tem era departamento. dividido em departamentos, né? Só que aí, levando para o Nosso Lar, eles resolveram dar o nome de ministérios, por achar que tinha mais a ver com a missão ali de Nosso Lar, né? E aí explicou também o que cada ministério lá de Nosso Lar significava para Nosso Lar, começando lá pelo da regeneração, que tem mais contato com os espíritos mais atrasados, os espíritos que têm mais contato com espíritos umbralinos, né? E aí depois, e também aqueles espíritos que chegam em Nosso Lar, que estão mais, ele até usou a palavra aqui, mais tranquilos, assim, menos revoltados, né? Estão mais tranquilos, eles vão para o Ministério do Auxílio para ajudar nos trabalhos. Os que estão mais revoltados vão para o Ministério da Regeneração. E aí ele fala que tem um nível de hierarquia muito forte entre os ministérios, o que eu achei bastante interessante, mostrando uma organização perfeita ali na colônia de Nosso Lar, né? Entre os ministérios, mostrando que cada um ministério estão alguns espíritos que estejam mais de acordo com aquele ministério específico, mostrando uma hierarquia entre o da regeneração, depois do auxílio, comunicação, elevação. Não, comunicação, esclarecimento, depois os dois mais elevados, que é a da elevação e união divina. União divina é o top deles. Aí falando até sobre que era difícil quem chega ao Nosso Lar conseguir trabalho no Ministério da Elevação, e principalmente na União Divina, que é onde são os espíritos superiores, espíritos que trabalham lá são já espíritos superiores. E aí ele narrando que em 10 anos, somente 4 trabalhadores lá de Nosso Lar conseguiram entrar para o Ministério da União Divina e permanecer em trabalho lá. Então, mostrando que a maioria da colônia fica um tempo e volta para reencarnar, né? Não fica muito tempo lá. Agora, quanto mais superior é um espírito, mais tempo ele fica
né? Geralmente, ele fica mais tempo nas colônias espirituais ajudando, trabalhando, né? E aí reencarnam aí de 300, 400 em 400 anos. Então, aí eles ficam mais tempo e, consequentemente, tem mais evolução para permanecer nesses ministérios mais elevados. Eu anotei mais alguns pontos aqui que eu achei interessante. Essa questão da organização espiritual, a rigorosidade que tem com relação à hierarquia, que eu achei muito interessante. A lei do trabalho, eu até citei lá na apostila a parte do livro dos espíritos que fala que a nossa evolução depende também, o trabalho ajuda na nossa evolução, e aí eu coloquei o link lá com o livro dos espíritos, mostrando que o trabalho é ativo. Inclusive o ministro de nosso lar, ele é uma exceção lá, porque a lei de descanso é tão respeitada quanto a lei do trabalho, isso até a gente já viu antes. Mas o ministro de nosso, o governador, quer dizer, eu sempre confundo ministro com governador o nome, vocês me desculpem. O governador de nosso lar, ele está trabalhando o tempo inteiro. Ele abre mão das horas de descanso e está sempre trabalhando. Então, mostrando aí que quanto mais superior é um espírito, mais ele trabalha, né? E em algumas horas de descanso dele, ele tira para ajudar no ministério da regeneração, que tem os trabalhos com espíritos mais rebeldes, né? Mais difíceis. E aí outra coisa que ele falou também, a questão das colônias espirituais, né, o trabalho, a evolução em conjunto dos espíritos, ou seja, uma colônia espiritual ajuda a outra, então muitas colônias que vão iniciar buscam inspiração lá em nosso lar, fazem excursões até nosso lar para poder se inspirarem para criarem as novas colônias. Nosso lar se inspirou nessa outra colônia espiritual, Alvorada Nova, né? Então, assim, às vezes a gente vê o pessoal brincando na internet, falando assim, vou desencarnar, vou para nosso lar, mas nosso lar é como se fosse um estado pequeno que aquelas pessoas que estão... Porque nós sabemos que os espíritos, eles evoluem em conjunto, em famílias de espíritos, né, que vão evoluindo juntos. Então, se você tem uma família espiritual, afinidade com os espíritos que estejam em nosso lar, mesmo que você não esteja no estado do Rio de Janeiro, você pode ir para voltar para nosso lar, se você veio de lá. E o mesmo se dão com outras colônias. E tem muitas outras colônias em torno da Terra, né? Você vê, o Brasil é um estado relativamente novo. Imagina na Europa, por exemplo, que já é milenar, quantas colônias espirituais que não devem ter por lá, né? Quantas colônias que já são muito mais evoluídas em tecnologia e moralidade, e quantas outras que são mais ainda próximas à Terra e inferiores ao nosso lar. Mas uma pode fazer excursão na outra, dependendo do nível do espírito, então eu achei isso tudo muito interessante. Sobre esse capítulo, era o que eu gostaria de falar, assim, os pontos. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui o bate-papo aqui, peraí. A Sara falou... Deixa eu ver, peraí. Achei legal que eles reforçaram a ideia de que as funções de trabalho são dadas baseado no esforço individual de cada um e que todos conseguem auxiliar. É verdade, também é um ponto muito importante. Mostrando também que lá não tem favores igual aqui na Terra, né? Lá tudo que você consegue é com base no seu esforço pessoal, né? Na sua capacidade também para exercer aquela tarefa. E é uma coisa realmente muito interessante. Não tem favoritismo, né? A Thaís levantou a mão aqui também. Eu contextualizei o nosso plano material, já que aqui é o espelho de lá, uma cópia imperfeita de lá, né? E se a gente observar, a organização espírita hoje é bem um pouco parecida com o que tem lá no nosso lar, né? A gente tem a federação e aí vai, né? E aí eu tenho essa mania de viajar, viu, gente? Eu pego uma coisa e vou viajando longe. E aí a gente observa que cada casa espírita hoje, eles trabalham para o mesmo bem comum, né? Tem as filosofias bem parecidas, porque todo mundo segue o espiritismo. Mas
cada um tem a sua particularidade, o seu jeito de trabalhar, a sua organização, né? Como assim, como Lísias fala, né? Explica lá para André Luiz. E outra coisa que a Miriam não chegou a comentar, mas que ela falou lá no grupo e me chamou a atenção, foi com relação à música, que está nesse capítulo também. E aí eu fui refletir, né? Como é que quais são os tipos de frequências de música que eu tenho trazido para a minha vida, né? Como a música tem influenciado a minha vida, se eu tenho usado, se eu não tenho usado. E eu descobri que eu uso muito dessas técnicas até para me harmonizar, inclusive, e não tinha parado para refletir nesse efeito tão benéfico que a gente usa pouco, né? Eu achei interessante isso da música também, que eu até esqueci de mencionar, até mandei lá o documentário para vocês, esqueci de mencionar aqui. Como é que a música interfere, né, nas vibrações do nosso corpo, como é que a gente reage. É até fácil fazer um experimento desse, né? Você coloca uma música muito que tenha muita gritaria, tipo um rock muito pesado, aqueles metais muito pesados e tal. Você não. Depende de qual que é o seu grau, o seu nível espiritual, como você vai se sentir, né? Se você está de acordo com aquelas vibrações daquela música. Então é muito, muito interessante ele falar que lá todo mundo trabalha com a música, né? Assim, trabalha ao som de alguma música. E eu suponho que seja uma música elevada, né? Mais alguém quer fazer alguma colocação referente a esse capítulo? A Nancy. Eu li aqui na página 64 duas vezes entidade. E, para mim, nas minhas leituras, é difícil encontrar essa palavra designando o espírito desencarnado. Está lá no segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5 e sexta linha, considerar que cada colônia, como cada entidade, e está lá também na última linha da página 64, somente 4 entidades conseguiram. Entidade é espírito desencarnado, eles querem dizer isso, eu só quero confirmar. Nesse caso aqui, está falando genericamente, em vez de falar 4 pessoas, 4 seres, 4 espíritos, 4 entidades, mas não precisa ser especificamente falando como algumas religiões falam que uma entidade se manifestou aqui como se fosse um espírito, né? Não especificamente com esse termo. Ele está só usando isso, como o André Luiz usou num desses capítulos, ele fala pessoas. É só um termo. Mas a designação que ele quer dar de entidade é desencarnado, enquanto espírito lá é nosso lar. Poderia usar seres, 4 colegas nossos, 4 espíritos aqui que conseguiram alcançar, que o Lísias presenciou, né? Em 10 anos, 4 chegaram lá no Ministério da União Divina. Aí 4 espíritos desencarnados. Né? A entidade é raridade em livros espíritas baseados em Kardec, mas só queria confirmar. Outra coisa que me parei aqui, que o governador aproveita as tardes de domingo para poder visitar os espíritos difíceis, depois da oração no tempo da governadoria, na página 66, primeiro e segundo parágrafo, ele fala, aproveita ele, pois, as tardes de domingo. Isso é só para entendimento nosso, porque assim, a questão do tempo lá não tem nada a ver com o nosso tempo aqui. A designação, acredito também, de dia de semana não deva ser. Isso é só para nosso entendimento, assim como já foi para a revisão da FEB na época, quando foi psicografada, e aí a FEB preferiu substituir algumas coisas para entendimento nosso. É isso? Eu acho que sim. A gente não tem muita noção se o tempo lá eles dividem também em semanas, certinho como a gente divide, mas tudo tem uma organização. Primeiro, a gente vai raciocinando aqui. Como lá também tá aqui na Terra, na faixa da Terra, né, mais ou menos a 60 km de altura, na ionosfera,
tá junto com a gravidade da Terra. Então ele gira e lá tem Sol. Tanto que ele fala que lá o Sol, né, tem o Sol, nosso mesmo Sol, o mesmo astro que ilumina a Terra, ilumina aqui. As energias, né, que vão para lá, tudo também do Sol, né? Como nós recebemos muita energia do Sol, não é só o calor, né? Elementos vitais também vão através do Sol. Então, se tem Sol, lá tem um movimento de rotação, lá também tem dia. E lá também a gente não sabe se é exatamente igual, se tem a mesma duração. Eu nunca vi falar especificamente se teve a mesma duração, se o ano lá é um ano aqui, mas tem essa contagem. Até porque os espíritos são muito próximos da vivência aqui da Terra. Eles são espíritos que acabaram de desencarnar. Então ali vão muitos, né, recentemente desencarnados, então eles não podem dar salto, não. Eles não podem ficar numa colônia com um dia só, não. Eles precisam dormir, precisam comer, tem que descansar, não tem descanso. Espírito superior não descansa. O governador, ele abre mão porque ele não precisa descansar, ele não sente necessidade de descanso. Então, foi o que eu falei quando um amigo meu uma vez falou, né, que pena que nós vamos desencarnar um dia, né, porque comer é tão bom, dormir é tão bom. Quer dizer, assim, tô falando, né, lamentando, porque não compreendeu nada, tá tanto tempo na casa espírita, não compreendeu nada, porque o espírito não precisa disso. Quando a gente desencarna, a gente está muito próximo à nossa vida aqui encarnada, né? Todas as impressões do perispírito. Então isso fala muito alto por causa da mente, né? Do corpo mental. Aí você não pode dar salto. A gente não vai dar salto, a não ser espírito que está em missão aqui na Terra. Mas nós, né, que seguimos uma trajetória linear aqui de evolução, né? Bem devagarzinho, a gente não dá salto, então a gente precisa comer. A gente fala assim, não vou chegar no nosso lar, não vou dormir, vou trabalhar sem parar, se chegar numa colônia, né, assim como o nosso lar. Eu não vou precisar disso, eu vou só receber elementos, só água e ar, mas não é assim não. A gente vai precisar adaptar. Então muitos espíritos precisam adaptar, então ele tem que passar por dia e por noite, dormir. Precisa desse ciclo, né, todinhos, né, essa dualidade, né, trabalhar, descansar, comer, dormir, escuridão, claridade e tudo mais. Então lá tem também, então é dividida a semana em dias, né, as horas e tudo mais. Eu acho que lá tem essas divisões todas, tem hora certinho. O aérobus, ele passa, tanto que ele passou lá de... Quem lembra lá do Boss das Águas, do último capítulo da semana passada, o 10º, que ele fala assim que ele foi numa velocidade muito rápida que não dá para ver as construções, né, a arquitetura, mas ele parava de 3 em 3 quilômetros, ou seja, é tipo um metrô de alta velocidade, é tipo do Brasil, né? Parece no Brasil tem assim, né? É porque se é muito rápido, lá ele demorou 40 minutos para chegar, uma distância muito longa, porque viajava muito, muito veloz, e ele parava de 3 em 3 quilômetros, ou seja, ele mal saía e parava, ele ia em alta velocidade e descia. É como se fosse um metrô de país envolvido, Japão, né, algumas cidades da Índia, né, da Índia, da China, que tem aqueles trens de alta velocidade, 300 km, 400 km, deve partir, percorrer assim 50 km, 1 minuto, para de novo, uma estação, 1 minuto e meio, né, 3 em 3 quilômetros, mas mal saía, porque ele fala que era muito veloz, ele mal saía e parava. Então tem horário, né? Os espíritos que estão num determinado local, eles têm horário, sabe que o aéreo já vem aqui, ó, já tá chegando. Então eles têm esse controle de hora, né, de dia, tudo. Eu acho que Mas é interessante é muito parecido, né? essa pergunta da Nancy, porque realmente tem algumas coisas assim que até eu penso que não tem pelo menos eu não lembro, né, porque eu já li a coleção. Por exemplo, a questão assim do banho, né? Será que eles tomam banho lá? Como é que será isso? Tem muita coisa que vai revelar. Né, tem muita coisa assim, esses detalhes assim mais assim da nossa curiosidade, eles não falam, mas a gente, sei lá, talvez pressupõe. Eu acho que tem uma parte de algum livro que fala sobre... Não, foi até de um livro do Manuel Filomeno de Miranda que eu li, falando que ele ia fazer a sua higienização, assim. Foi a única coisa que eu li a respeito sobre isso, mas não sei como é que funciona então, também. A grande questão pra gente eu tô falando aqui no raciocínio agora, imediato, né? Porque a gente vai raciocinando. Eu lembrei desse detalhe do aerobus. Então, se tem de 3 em 3 km, é de tantos e tantos minutos, que ele vai numa velocidade linear. Aí, então, tem horários, eles precisam de dia e tudo mais. Agora, uma coisa para a gente raciocinar do mundo espiritual é o seguinte, a gente analisa algumas questões e aquilo que a gente não viu, a gente deduz. Que chama simetria, pensamento simétrico. O exemplo disso é aquela passagem de Jesus na Galileia, quando ele é levado até aquele centurião,
que aí um dos discípulos leva até um centurião que era cristão. O centurião era um romano, né? Que comandava uma centúria, 100 soldados. Ele já tinha se convertido ao cristianismo e ele era até casado com uma galileia. Aí ele já estava integrado na cultura deles lá, era um homem bom, né? Então ele era cristão. Aí ele é levado até ele, porque um servo dele estava doente na propriedade dele. Aí todo mundo lembra dessa passagem, né? Aí Jesus é levado até ele e aí ele relata, né? Relatando que um servo estava doente. Aí Jesus fala assim: vamos lá na sua propriedade que eu vou curá-lo. Porque Jesus viu que era um homem bom e merecia isso, o pedido dele. E o servo deveria merecer também. Aí ele fala assim: Jesus, não precisa ir, você não precisa ir lá. Porque eu sou um centurião, eu comando 100 soldados. Eu dou uma ordem para um soldado, ele vai lá e cumpre. Eu não preciso cumprir a ordem diretamente. Se eu dou a ordem para alguém, ele pode ir lá e cumprir. O Senhor também, que é o Messias, que é um grande, né, espírito, vamos dizer assim, né, você pode dar uma ordem que um dos anjos do céu vão lá e vai cumprir. Aí Jesus fala assim: eu nunca vi uma fé tão grande em Jerusalém. É a fé raciocinada, né? Ele raciocinou. Ué, se ele é o Messias, se ele comanda tudo, se ele tem tudo sob controle, grosseiramente falando, se ele é o Deus que veio aqui, né? Muitos achavam que era o Deus encarnado, até hoje acham, né? Se ele tem controle de tudo, ele pode mandar uma ordem para um servo dele, né? Um emissário dele, no caso um anjo, né? Que falou, um anjo seu pode ir lá e curá-lo. Então a gente vai raciocinando. Então se os espíritos precisam comer, passar pelo ritual da alimentação, sentar uma mesa, um refeitório, também alguns precisam tomar banho. Agora, aqueles mais evoluídos não vão dizer para quem não é que não precisa comer, que não precisa tomar banho. Os mais evoluídos, eles respeitam os coordenadores, né, os ministros, tudo, eles entendem. E eles fazem a higiene mentalmente, eles alimentam fluidos, né, água e todos os elementos vitais que vêm no ar. Né, elementos magnéticos, que fala até que no umbral, elementos magnéticos, fala de elementos dos raios solares e tudo, princípios vitais. Aí eles falam isso, porque eles fazem sozinhos, não precisa sentar à mesa, é só respirando, orando, meditando, eles alimentam. E também a higiene mental, eles trocam de roupa, tudo mentalmente, né? Então é um comando mental, eles não precisam trocar de roupa, tomar um banho. Alguns outros espíritos precisam. Então, é de acordo com a evolução de cada um. Esse é o meu raciocínio, né? Porque especificamente a gente não vê tantos detalhes, né? Aí um livro ou outro que vai pincelando alguma coisa. Basta lembrar que no umbral é o próximo assunto, se alguém não for comentar mais nada, né? O próximo assunto O Samir comentou ali, até porque no plano espiritual não existe o tempo, questão 240. Não existe o tempo, mas eles dividem por causa de organização. A não ser, levantou a mão aqui. Ela levantou não? Eu acho que é porque apareceu aqui pra mim, eu coloquei a brief. Foi a Thaís. Foi eu que levantei, só não tem a ver com o que vocês estavam falando aí agora não, mas tem a ver com o que foi falado antes, que eu anotei aqui e acabei não falando. Tem uma parte aqui no item, no último, não, no comecinho do 11.3, que ele fala assim, ó, em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Aqui, de certa forma, quebra também aquela crença da reencarnação como karma, como algo para se pagar. E começa a se entender aqui como um processo educativo de aprimoramento do espírito. Está na página 65, no finalzinho do último parágrafo da 64. Fala aí, que voltamos a reencarnar para... Ele estava explicando que somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade no Ministério da União Divina. Aí ele explica que, em geral, todos, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltam para reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. E aí traz esse entendimento da reencarnação como um processo educativo do espírito, de aprimoramento, de desenvolver habilidades, tanto intelectivas quanto morais. E sai daquele que a maioria das pessoas tem de reencarnação para pagar, né? Sai dessa crença.
Porque nesse caso são aqueles trabalhadores, estão mais lúcidos, né? Estão mais. Eles têm noção de toda a sua trajetória, aí eles programam bem programado. Agora tem reencarnações compulsórias e tem casos de espíritos que estão aqui, sabem que tem que ir e eles vão adiando também, né? Então é porque sabe que tem coisas para reparar, né? Tem vários fatores na reencarnação. A não ser no caso de espíritos puros, que não precisam mais reencarnar, todos os outros espíritos precisam para reparar alguma coisa, resgatar alguma coisa. Só que tem a lucidez, a compreensão desse processo de resgate. Mas não é só resgate, né? Não é só passar por expiação. Tem muito de prova e tem também alguns atributos de para espíritos comuns, de missão também. Tem uma missão específica, uma coisazinha ou outra para colaborar na obra da criação. Então a gente vem não só para espiar, para passar por prova e alguns também por missão. Agora, espíritos muito evoluídos só vêm por missão, né? Muito evoluído, saiu já da faixa, né, dessa evolução, né? Já saiu da necessidade, né, do ciclo da reencarnação, que são espíritos puros, não precisam vir para, só vem por missão. E por prova, né? A não ser espírito crístico. O espírito crístico só vem por missão. O espírito puro até Cristo eles passam por provas também. Mas como o Samir falou, esse negócio do tempo é meio complicado, porque eles falam que no mundo espiritual não tem tempo. Mas depende de como que o espírito está e onde que ele está. Porque sempre está relatando assim, você ficou lá equivalente a 8 anos. Em 10 anos eu vi 4 espíritos e tal. Então, para sociedades organizadas próximas à Terra, há uma divisão, porque eles estão sujeitos também a, como eu falei, o movimento de rotação, de translação, né? Porque o nosso lar não fica lá estático, não. Ele tem um nascer e pôr do sol, tem tudo. Então tem alguma noção. Agora, em esferas mais elevadas, que em relação a nós, não tem essa noção de tempo. E é muito mental também o tempo. Porque o André Luiz estava no umbral e lá não tem essa organização. Tanto que vai falar agora do umbral, lá não tem essa organização. Então não tem isso, não tem essa preocupação. E os espíritos, muitos entregues a si mesmos, outros em legiões, né, de espíritos atormentados, desesperados, aí não tem noção do tempo. Aí não tem noção do tempo. Imagina a gente aqui, sofre um acidente, fica aí soterramento, ou está perdido na mata, muito tempo, desespero total, você perde a noção do tempo. Depois de alguns dias, né? Perde a noção do tempo. E é a mesma coisa lá. Lá eles perdem a noção do tempo. Nós não sabemos quanto tempo que está lá. O André Luiz não sabia. Mas o Lírio sabia, foi equivalente a 8 anos. Então esse negócio do tempo também é muito relativo. Para a gente afirmar que o tempo não tem contagem de tempo, também a gente não pode, principalmente para situações próximas à Terra. E outros planetas também têm suas contagens, né? Porque tem um movimento também de rotação e translação. Mas ele sempre está falando de tempo aqui. Agora deve ter uma organização lá. E o final de semana, né? Principalmente o domingo. Tem o domingo deles. Eu não sei se os dias da semana são todos certinhos, assim, 24 horas o dia, mas tem. Tanto que na tarde de domingo, as tardes de domingo, que é um dia de descanso, ele vai lá, o governador vai colaborar no serviço da regeneração. A gente pode passar para o próximo capítulo? Aí o Roberto vai falar do capítulo 12 e depois o Guilherme do capítulo 13. Aí, conforme for surgindo comentários, aí vocês vão levantando a mão. Então, o 12 é um umbral, né? Essa o umbral não é um lugar especificamente, né? São vários, né, umbrais, né? São regiões, tem a ver com a vibração, plano de vibração. Mas o umbral muitos negam, né? Achei engraçado isso dentro da doutrina espírita, de expositores importantes da doutrina espírita, até um que coordena a fundação, um trabalhador de uma fundação, um diretor, que tem um programa até na televisão aberta, né? Nessas pegas parabólicas aí, negando o umbral. O próprio André Luiz, então você nega todo o trabalho do André Luiz, né? Então, assim, tá descartando tudo que o Chico trouxe, o que o André Luiz falou, né? Porque fala assim, não existe umbral. Não existe isso, foi uma criação, porque o Kardec não falou. O Kardec não tinha como falar tudo, né? Escrever tudo, comentar, mesmo com as revistas espíritas, né? Não tinha condições, né? Pouco tempo, você vê, ficou 14 anos, né? Foi de 54 para 55 até 69, 14, 15 anos só de trabalho. E o Chico, quantas décadas, né? Escrevendo, né?
Então, através do Chico, várias obras, quantos livros, né? Mais de 400. Então, muita coisa. Também as obras do Manuel Filomeno de Miranda, da Ivone, né? Da Amaral Pereira e tal. Aí, vieram vários relatos pós-Kardec para explicar melhor o mundo espiritual, para relatar para a gente ter uma noção melhor. E o umbral sempre foi relatado, né? E aí alguns negam a existência do umbral. Eu não sei se é tanto medo que tem no umbral, né? Aí medo de ir para lá. Então você nega, né? É como se assim, não tem prisão, não existe prisão. Aí a pessoa quer ser criminosa e achando que ele negando a prisão, ele não vai para lá, né? Ela não vai existir. Então, eu acho assim, e como eu falei outra vez, no umbral nós vivemos, do umbral nós viemos e para o umbral nós voltaremos. A gente não tem como por agora sair do umbral. Nós estamos no umbral. O André Luiz começa a falar aqui que vai desde a Terra até esferas mais altas, até perto do nosso lar, porque o nosso lar está numa zona de transição, ele está num chamado umbral leve, umbral de transição, a menos, fala. Umbral de ameno a umbral de transição. Ele está numa faixa de vibração que está começando a sair do umbral. Tanto que as câmaras de retificação lá do Ministério da Regeneração é o local mais pesado, mais denso, mais tumultuado da colônia, é o departamento de regeneração. E nele, as câmaras de retificação. Para quem não tem muita noção, que é relatado no filme, aquela parte do filme que o André Luiz vai socorrer umas pessoas, até aquela sobrinha do Lísias, que ele vai dar um passo e ela piora, vai chegando um monte de gente passando mal quando acabou a guerra. Ali são as câmaras de retificação. São os locais onde os espíritos chegam mais desorientados, perturbados, alguns chegam até dormindo, né? Então, aquele local ali tem uma passagem mais para frente. Eu não sei se é no nosso lar ou se é no outro. Acho que é no nosso lar mesmo, né? Que um vampiro tenta entrar. Eu acho que é Mais para frente no livro aqui. A gente vai ver o relato que um espírito tenta entrar. Aí eles não conseguiram identificar. Quando chama o coordenador da segurança, ele fala para eles assim: ó, você não está vendo que é um vampiro? Era uma médica que fazia aborto e ela tinha 58 pontos negros em torno dela, que eram os espíritos obsediando ela. Né, aqueles ovoides, né, que perderam a forma pela revolta e tudo mais, ficavam obsediando ela. Ela tentou entrar, ou seja, lá está numa faixa bem próxima de umbral, é fácil chegar lá do umbral mais pesado. O espírito consegue chegar lá. Quando foi relatado aqui também aqueles problemas de alimentação, quando teve aquela revolta lá no nosso lar, aqueles protestos, um pessoal lá da retificação estava fazendo intercâmbio, fazendo contrabando de comida com seres umbralinos. Eles levavam comida para ele, aí eles estavam entrando e filtrando através dessa passagem. É como se estivesse ali em Foz do Iguaçu, pegando muamba do Paraguai, aí muitos criminosos paraguaios entrando para o Brasil. Vamos supor assim, criminosos, né, são proibidos de entrar no Brasil, tal, tem todo o controle. Lá não tem controle nenhum. A gente já foi lá, não tem controle nenhum. Você passa na ponte da amizade livremente. Mas vamos supor que tivesse um controle. A Polícia Federal faz controle que nenhum paraguaio pode entrar no Brasil. Nenhum. Todos são, né? Nenhum pode entrar. A não ser com visto, né? Aí, o brasileiro, em vez de comprar um celular aqui de 2.000, vai comprar um similar por 1.000. Aí, vai vender aqui por 1.000. Aí compra lá por 500. Aí, na hora que vai pegar o celular para trazer para cá, um paraguaio vem junto com ele no carro, escondido, no caminhão. Aí, ele estava fazendo isso. Então, está muito próximo do umbral mais pesado. Então, lá no nosso lar é umbral também. Né? Sofre as consequências do umbral. E a maior parte dos espíritos que estão no nosso lar são espíritos que saíram de onde? Locais de sofrimento. Ou saiu da terra diretamente, foi para lá, ou ficaram no umbral de sofrimento, como André Luiz, e foram resgatados no momento. Né? Então, eu estou falando isso. O umbral está ali, desde a terra até aqui perto. Aí ele está falando que esses espíritos, né, pela perturbação na qual eles se encontram, pela revolta, desespero, né, eles precisam passar por esse local para drenar essas energias, que ele fala aqui, né, que é o lugar de esgotamento de energias, de resíduos mentais. Né? Então ele tem que esgotar essa raiva, rancor, ódio e tudo mais, esgotar isso e criar outras condições para sair de lá, ou por si mesmo, ou através de socorro, né? Como o próprio André Luiz. Né? Então chega um momento que ele sofre, e depois ele se rende a alguma coisa, ora, eleva o pensamento e são resgatados. Agora, não são só espíritos sofredores, tem espíritos que
São espíritos que são espíritos ainda que estão em estado de perturbação, que não estão ainda aparentemente para eles mesmos, não estão sofrendo. São espíritos perseguidores, né? São espíritos justiceiros, exploradores, né? Aí que perseguem os outros, que comandam legiões, que participam e coordenam os processos todos de obsessão aos encarnados. Então existem legiões que se afinizam, né? Uns coordenando, outros recebendo as ordens, cumprindo ordens, uns obsediando, outros sendo obsediados, né? Que tem obsessão também de lá, né? No mesmo plano espiritual, desencarnado para desencarnado, né? Verdugos e vítimas, né? Exploradores e explorados, aí que são lá que o André Luiz, ao decorrer desta obra e das outras, dessa coleção, ele vai explicando vários locais, né? Criações mentais, que ele fala também de outra coisa, que é essa questão toda da criação mental. Não só existe os espíritos, aquela parte da realidade mesmo lá não. Existe também muitas formas de pensamento, que são criações mentais desses espíritos, porque eles criam, porque eles vivem aquilo, ou porque eles criam esse ambiente, ou alguns seres para atormentar, para impressionar outros. Então existem às vezes figuras monstruosas que não são reais, elas são formas de pensamento. Né? O próprio Manuel Filomeno de Miranda, quem leu a coleção dele, tem um livro que chama Sexo e Obsessão, que ele mostra que é um momento, né, que o umbral se aproxima, um umbral mais pesado fica muito perto aqui da Terra e permite a chegada de muitos espíritos mais perturbados, né, vamos dizer assim, que é o momento do carnaval, é o momento mais tenso que a Terra vive, que baixa mais as vibrações. Aí o Manuel Filomeno de Miranda estava relatando que num caminhão, né, nesses carros alegóricos, né, de desfile de carnaval, tinham vários seres, tinha crianças também e tinha anões. Aí você, mas não tem criança, não? Você, não, ali nesse caso não existe mesmo, não tem criança solta pelo mundo espiritual, assim, não. Quando você vê criança, tá vendo criança, criação mental dos espíritos. Alguns espíritos perturbados criavam uma forma de pensamento que tinha criança lá, mas não tinha não. Então, no mundo espiritual tem essa ilusão também, né? Que muitos acham que estão vendo alguma coisa que não é real. E outras coisas são reais. Então, eles criam ambiente, castelos, lugares com vegetação seca, escuros, né? Lamaçais e tudo mais. Eles vão criando esses ambientes e algumas coisas não são reais. São só, chama ideoplastia, né? Que é forma de pensamento. O Guilherme falou um negócio aqui. Que nas fronteiras da loucura também de Miranda traz a tema carnavalesco, é verdade. Então. Entre a terra e o céu também, é dele também fala sobre a questão do carnaval. O carnaval ele fala que o carnaval da mesma forma que naquele momento que teve aquelas rebeliões lá no nosso lar a respeito da alimentação, permitiu o acesso que entidades umbralinas chegassem lá. Eles tentam atravessar os muros, a muralha, por isso que tem aqueles equipamentos de dardos magnéticos, né? Que no umbral, bateu uma passagem em alguns outros livros aqui da coleção, que eles vão no umbral, tem poços avançados, né? Como tem aquela casa transitória de Fabiano. Então, eu acho que é lá mesmo, que tem barreiras magnéticas e tem armas que jogam dados eletromagnético nos espíritos para amedrontá-lo e eles recuarem, né? Então, nesse momento no nosso lar, não precisava disso. Aí fala que o governador, quem lembra, né? Semana passada, o governador tinha ligado as barreiras eletromagnéticas de lá. Então, antes disso, os espíritos estavam entrando. Mas entrando por quê? Porque entrou numa fase de revolta, de rebelião, e os espíritos estavam tendo um intercâmbio com esses espíritos umbral. A mesma coisa acontece no carnaval. A gente baixa a vibração, porque a maioria das pessoas entra nessa onda e acha que pode tudo, né? É o momento de extravasar, né? Extravasar todas as tensões que tem no dia a dia, durante um ano, aí vamos desbaldar. É a licenciosidade, né? Isso aí para quem pensa assim, né? Todo mundo que vai para o carnaval pensando assim, né? E aí a vibração abaixa. Abaixando, fica tudo mais denso, né? Fica mais denso e os espíritos vêm. Então, isso é relatado em vários livros, né?
Eu falei errado aqui a questão do livro, né? Entre a Terra e o Céu, não, igual o Guilherme falou, Entre Entre a a Terra- Terra e o Céu é da coleção. Chama Entre os Dois Mundos, que é o do Manuel Filomeno de Miranda, que também trata sobre isso. Sobre isso e tal. Aí, voltando aqui ao umbral, o Lises fala, que eu achei essa uma parte aqui interessante, que ele fala da limpeza, né? Então você tem fluidos, né, deletérios, densos, acumulados por causa das suas questões mentais, o perispírito fica mais denso, né? O perispírito é mais denso. Aí ele faz uma relação com a sujeira. Então, aí ele fala assim, que a roupa é imunda. Aí falando assim, que está sujo, você precisa limpar um pouco aquilo, drenar, ou então lavar aquela sujeira. Então, enquanto você não se tornar mais leve, mais limpo, você não pode sair de lá. Aí faz a relação com a roupa imunda. Você precisa lavar primeiro, tá com a roupa mais limpa para vir para cá. Aí ele fala que a roupa imunda é o corpo causal, né? Corpo causal é o perispírito, né? Ele que passa tudo pro corpo nosso carnal. Então ele precisa ser limpado para depois estar em condições de chegar aqui, drenar essa energia, tira esse peso, né? Ele é aliviado, né? Tanto que depois que o André Luiz chega lá, ele se sente mais leve, mais tranquilo, tudo. Então é um local de drenagem dessas energias equivocadas, de revolta, né? É um local onde os espíritos muito descrentes e revoltados estão entregues à própria sorte, são obsediados, eles vão ali drenando essas energias através do sofrimento. O sofrimento que vai fazendo com que isso melhore. Mas não são todos os espíritos que são resgatados assim, durante um período curto, não. Existem espíritos que ficam no umbral durante séculos, talvez milênios. Nesse livro mesmo do Manuel Filomeno de Miranda que eu falei, o espírito que coordenava uma cidade lá, chamada Cidade da Perversão. Quem leu esse livro, não sei se lembra desse capítulo, que é O Sexo e Destino, do Manuel Filomeno, a Cidade da Perversão. O coordenador de lá mesmo, o chefe da cidade, era um imperador romano. Um imperador romano. Então imagina, que eu acho que deve ter sido Calígula ou Nero. Eu gosto muito de história e eu comecei a estudar muito história antiga com a história do Império Romano. Calígula e Nero estiveram nos anos 40, 50, há quase 2000 anos. Então, tem espíritos que não reencarnaram e ficam obsediando durante milênios. Eu já vi relato de espírito de faraó do Egito, que estava mais de 2, 3 mil anos, 4 mil anos talvez sem reencarnar. Que não aceitava voltar numa posição humilde. Ele teria que ser imperador, rei, né? Faraó que aparece o Marquês de Sade também e a Thaís levantou. Então tem vários. O Marquês de Sade também, né? Eu acho que é que ele fala, eu acho que nesse livro mesmo. É no livro Sexo e Obsessão que fala do Marquês de Sade. Deixa a Thaís falar, vamos fechar aqui. Eu queria só trazer que isso que você falou do umbral aí e que o livro traz, entendendo o umbral como estado da alma, eu lembrei, Gui vai lembrar dos nossos estudos de Joana de Ângeles, no qual a gente discutiu a sombra, lembra, Gui? Que a sombra representa o que a gente não sabe e o que a gente nega a respeito de nós mesmos. Ela tem tanto o bem quanto o mal que cada um carrega dentro de si desconhecido, né? Que não traz para a consciência, não traz a luz da consciência. E vem trazendo isso aonde? No corpo mental, no perispírito, que é o corpo causal que vocês acabaram de falar aí. E aí eu achei, depois eu vou botar a foto lá no grupo, no livro Triunfo, de Joana de Ângeles, uma coisa que vai fazer bem sentido. E aí tem a ver com a limpeza, com tudo aí que o Roberto já falou. Vai casar direitinho. A sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prossegue em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade, responde por essa sombra, que se pode dourar após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que permanecem esquecidos.
E aí é quando, eu acredito, quando há o resgate de pessoas que já estão no umbral há bastante tempo e quando essa sombra dora, quando ele consegue, por merecimento e por arrependimento, como a gente já estudou nos capítulos, conseguir enxergar essa luz próximo a ele. Mas que tudo a gente carrega dentro da gente. São vivências, experiências nossas desde quando ainda estávamos lá com um princípio espiritual até hoje, entendeu? Então, foi essa relação que eu fiz. Gui pode até trazer mais alguma coisinha que estudou mais do que eu esse assunto, que eu ainda me bato um pouquinho. Eu acho que o Guilherme vai ter que Mandar o outro. mandar outro link, mas hoje a gente não vai prolongar, é só só para pra- terminar Nós mesmo. vamos só finalizar aqui o meu rapidinho, aí já parte pro 13º do Guilherme. Aí você vai mandar lá o link, Guilherme? Então tá, então vamos lá.